Pessoal, tudo bem? Hoje o Fala Comigo é com a Tati. A Tati é uma grande amiga, a gente trabalhou juntos na Philips, até numa época meio doida, né, Tati? Porque eu te assumi uma parte das finanças ali, depois até a gente faça stories para falar disso. A Tati tem mais de 20 anos de experiência com gestão financeira, na parte corporativa, e já há alguns anos atua como consultora, tem experiência internacional, já trabalhou fora, e é um prazer, Tati, vir com você aqui hoje, poder conversar um pouquinho, a gente fazer esse Fala Comigo especial hoje com um pouco de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Como é que você tá, Tati? Tô bem, é um prazer conversar com você também, a gente trabalhou junto e construímos bastante coisa juntos lá, e é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco do conhecimento e ajudar as pessoas, né? Isso é o mais importante, Tati. E a gente tem eu fiz um curso de finanças comportamentais e coincidentemente a Tati depois me viu numa das postagens e a Tati está fazendo, depois eu vou marcar com a neuroeconomia, para ver se ela vem fazer um Fala Comigo com a gente, né, Tati? Imagina, Carol, se a Carol viesse. Vamos já marcar aqui, depois a gente vê. E por que eu trouxe a Tati? Porque hoje nos meus atendimentos de planejamento financeiro é muito comum eu encontrar pessoas que hoje são pessoas físicas que trabalham ali, resolvem, que não são CLT, e que são pessoas jurídicas, que têm a sua empresa. Às vezes uma empresa pequena, às vezes uma meia, às vezes uma empresa maior. E isso é super comum. E, Tati, eu assim, acho que é unânime, né? O problema mais comum é a mistureba de PJ e PF. É misturar a pessoa física com jurídica, não saber, né, para onde está indo o dinheiro, e com essa mistura dificulta ainda mais, porque você não sabe o que é do seu negócio e não sabe o que é da sua pessoa física também, né? Eu tive um cliente que me chamou uma vez, isso tem bastante tempo já, e ele falou assim para mim, Carlos, a minha empresa, ela tá quebrando. E aí eu falei assim, tá, mas como assim? Eu fui lá, sentei na empresa, e aí eu vi a empresa tinha uma boa receita, os custos, ela tinha um sistema, a moça que cuidava da administração cuidava bem direitinho. E tava bem saudável a empresa, assim, dentro da análise que eu tinha feito. No final, o que eu cheguei para ele, eu falei assim, o problema não é a empresa. Ele falou, como não? Você tá drenando o dinheiro da empresa, você tá tirando muito mais do que a empresa poderia te dar. E o problema não é a empresa, o problema é você. E ele falou, não, eu não tenho noção. E é por isso, uma mistureba, Tati, uma confusão danada. E quando você pega esses casos, Tati, como é que você costuma ali? Qual que é o primeiro passo ali pra gente tratar esse tipo de problema? Sim, o primeiro passo é a gente separar, a gente identificar o que é da empresa e o que é da pessoa física. Separando, criando uma conta para a pessoa física e criando uma conta para a pessoa jurídica. Então, assim, não pode usar a mesma conta bancária, né? E depois disso, usar um sistema aderente a isso, né? Sistema, planilha, e categorizando realmente, né? O que é de cada um. O que é de cada um. O que eu costumo, assim como dica, eu falo para os meus clientes assim, falo o seguinte, vê o boleto ali que você vai pagar, se tá para o CNPJ, você vai pagar na conta do CNPJ. Se tá para o CPF, você vai pagar para a conta do CPF. Não mistura. Não mistura. Acaba sendo uma saída. E Tati, você acha que com Excel, ou seja, sem ter um sistema, uma pessoa que tenha ali, que tenha a sua nota fiscal, que faz um serviço individual, um Excel dá para fazer assim, não é um negócio do outro mundo? Não, depende do tamanho do negócio, né? Depende do que você tem. Então, se você trabalha com serviço e tem uma estrutura pequena onde você consegue gerenciar, sim. Mas se você tem uma estrutura maior, que você precisa identificar, né? Quais são os seus gastos de produto, como que se você tem matéria-prima, quando você tem o sistema, você automatiza isso, né? E fica muito melhor para gerenciar e identificar quais são os gargalos, para onde está indo o seu dinheiro. Então, você, independente se é planilha ou se é sistema, né? É importante essa categorizar o que é o que, né? Então, se ele é uma parte do custo, né, do produto, se é uma despesa fixa. Então, essa categorização vai te dar uma visão muito maior do que está acontecendo no seu negócio. Entendi. Eu queria, Tati, se você tiver aí de mão, você tem algum sistema que você está acostumada, que você indica? Vou fazer um merchan aqui também, às vezes a gente faz isso. Eu uso o Dashplan para pessoa física e autônomo, porque ali a gente também consegue categorizar, né, o que é as saídas empresariais, mas sempre separando as contas, né? Mas você consegue categorizar o que é da empresa. E para empresas que precisam de uma estrutura maior, que tem estoque, né? Que tem mais contas, eu uso o Bling. Principalmente. Eu lembro aquele que você me mostrou uma vez, eu achei bem bacana, deixava as coisas bem ajustadas e tudo. E Tati, bom, a gente pulou ali, a gente foi falar dessa mistura, mas muitas vezes, a gente até estava falando um pouquinho antes da gravação aqui, você estava comentando essa questão da educação. Muitas vezes a pessoa que abriu a empresa, enfim, que está nessa situação, que tá, mesmo às vezes que herdou da família e tal, não tem os conceitos básicos ali de uma administração, uma separação, para entender o que é receita, o que é custo, o que é recorrente, o que não é, enfim, esse plano de contas, enfim. Como é que funciona isso dentro da sua consultoria?
construída? Você dá essa aula, assim, você transfere esse conhecimento? Como é que normalmente funciona? Transfiro. Eu trabalho de uma maneira que a gente faz uma implantação, né? Tá. Então, a gente vê o que tem na rotina, né? Nos controles da empresa e faz uma implantação. Não, então, qual é o plano de conta? Se você tem, não tem, o que é, né? E por que você está usando? Então, eu sempre procuro passar esse conhecimento do porquê que a pessoa está usando, qual é a origem da informação e o que ele vai ver lá no final. Eu trabalho com método, né? Que é fazer o diagnóstico, entender ali quais são os gargalos, ter estrutura e no final a gente ter previsibilidade, porque em finanças a gente precisa enxergar, não é hoje, né? Enxergar lá na frente. Isso é o planejamento, a importância de você ter previsibilidade no seu negócio, na sua pessoa física também. Então, eu sempre passo esse conhecimento, tanto da parte de gestão do dia a dia, né? Uhum. Como de precificação, como você faz uma precificação boa, né? O que é margem de contribuição, esses termos mais técnicos, qual que é o seu ticket médio do seu negócio, né? Por cliente, por produto, enfim, dependendo do ramo. Essa parte, Tati, assim, eu acho que é fundamental mesmo explicar esses conceitos, como funciona, porque, enfim, e essa previsibilidade que você falou, isso é uma coisa que eu também falo muito para os meus clientes, eu falo nos meus posts, que o quanto de tranquilidade a gente consegue ter tendo essa previsibilidade. Hoje as pessoas falam assim, quanto que você vai ganhar no mês que vem ou no ano que vem? Carlos, eu não tenho ideia. Eu falo, cara, como é que você não tem ideia? Se você pegar a média dos últimos 12 meses, já é uma ideia. E aí você trazer isso para a realidade, você ir trazendo isso para o dia a dia da pessoa e mostrando. Eu acho, assim, acho muito engraçado quando você fala assim, quanto você vai ganhar no mês? Eu não sei. Fala, tá, mas pega a média. Carlos, mas pode não ser. Eu falei, eu sei, mas é uma ideia, a gente tem que partir de algum ponto. Então isso é muito comum, eu pego muito isso. E é um processo, né? Então, quando a gente começa a construir essa visão financeira, né? Esse orçamento, essa previsibilidade, a gestão da pessoa, ela fica diferente. Então, ela começa a tomar decisões no negócio, olhando para frente, olhando para o futuro, e não apagando o incêndio do que está acontecendo naquele momento. Então, essa organização, esse processo de organização é o primeiro passo, mas o objetivo é ter previsibilidade e lucro, né? Então, essa construção, esse planejamento, a gente sempre faz juntos, e é importante, ele é essencial do que para você chegar no seu objetivo. E no final a gente quer, assim, ganhar dinheiro, mas ter uma certa tranquilidade, né, Tati? Então esse é um ponto. Cara, Tati, achei fabuloso, assim, o nosso bate-papo. Eu tenho alguns clientes, pessoa jurídica, que eu gosto, não é o meu público principal, a gente já conversou isso uma vez. Sim. Eu guardo alguns com carinho, assim, que eu acho super bacana, e eu consigo ter uma entrega boa. Acabo, às vezes, chamando alguns parceiros, a gente ainda não teve oportunidade de trabalhar junto, mas vai ter, com certeza, no futuro, pra gente poder fazer isso. E eu queria, primeiro, te agradecer. Imagina, prazer estar aqui. Um super obrigado. Parabéns por você que continue com esse tema, continue educando as pessoas, que eu acho que isso é muito importante. A gente precisa, de fato, ir transferindo esse conhecimento, mostrando para as pessoas. E que, assim, eu sei que é difícil você ser empresário no Brasil, mas a gente, dentro do que a gente pode fazer, dos meios legais e com a educação, a gente consegue deixar as coisas um pouco mais tranquilas e a gente seguir a vida. Eu acho que dá para fazer isso, dá para ter essa combinação. É um prazer estar aqui também e esse é o objetivo, né? A gente trazer essa base, esse conhecimento para a tranquilidade do empresário hoje, né? Que hoje ele conhece muito bem do negócio, ele entende muito bem daquilo que ele está fazendo e tem mais segurança, né? E confiança ali no dia a dia para ele tomar a decisão. Porque a gestão financeira ela é essencial para ele ter essa segurança, para ele planejar, para ele investir, para ele conseguir aquele objetivo que ele tanto almeja. E essa visão é essencial, né? Muito bom. Você que chegou até aqui no vídeo, então se precisar de ajuda aí para sua pessoa jurídica, pode chamar a Tati, não importa se o seu faturamento ali é 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 100 milhões, para gestão administrativa e financeira, o que muda são só os zeros, né, Tati? Porque no fim o resto é tudo igual. É isso aí, é isso mesmo. Tati, obrigado, foi um prazer. É um prazer. Obrigadão, um grande abraço. Obrigada, tchau.